Olá! No TCE Notícia desta semana, vamos falar sobre a campanha Novembro Azul, destinada ao esclarecimento dos homens a respeito da eficácia dos exames preventivos relacionados ao câncer de próstata. Para conversarmos sobre este tema, participam do programa Dr. Rogério Lacê Aranha, titular da Coordenadoria Médico Assistencial CMA do TCE, e o psicólogo Leôncio Jacinto Lopes, também da equipe médica do tribunal. Sejam muito bem-vindos. Bom, eu gostaria de começar perguntando como foi a receptividade dos servidores, já que muitos homens ainda têm resistência em fazer os exames. Eu acho que essa resistência masculina, né, vem assim da época passada, né, da invasão, né, do homem em relação ao órgão genital, dessa coisa da preocupação dele, como a mulher tem a preocupação com a mama, o homem tem grande preocupação com a próstata, né? Então acho que se soma o medo, né, ao preconceito, à descoberta e de como ele vai lidar com essa situação, né? Porque o homem tem essa ligação muito forte com a sexualidade, né? E é um órgão que provavelmente vai mexer nessa sexualidade, mesmo que seja temporária ou não. Então ele tem essa barreira de enfrentar essa situação, né? Então a gente procurou, né, dentro desses informativos, né, quebrar um pouco essa barreira, né, e mostrar a importância que a gente tem de fazer um diagnóstico precoce, né, porque o diagnóstico precoce faz a mudança do rumo da doença, né, diminui a incidência de sequelas durante o tratamento. Então, assim, a importância para a gente é tratar o homem e deixar ele curado, né? Então, se você consegue fazer uma detecção mais precoce, você consegue realmente produzir um efeito benéfico na vida dessa pessoa. Perfeito. O senhor, como psicólogo, como é que o senhor observou a reação assim um pouco dos homens, né, no caso dos servidores, e como é que trabalha essa questão desse tabu? Na verdade, a gente está tocando em duas coisas que são muito fortes ao homem e a toda a humanidade, né? Que é a questão da morte, quando você anuncia um câncer de qualquer maneira que seja, você já pensa nisso, e a coisa da disfunção erétil, né? Porque é sempre, não vou dizer sempre, mas pelo menos é o que, pelo menos nos casos que a gente vê, a incontinência urinária e a disfunção erétil são consequências de uma operação de próstata, né? De uma prostatectomia. Isso. Então, ou seja, no imaginário do homem, isso pega muito, ou seja, caraca, perderia a minha potência. Primeiro o exame, né? Um exame invasivo, que é algo que, claro, com os novos tempos, eu acho que está se tornando mais fácil, mas ainda é tabu. Ainda é tabu. O homem, o toque retal é um tabu ao homem, né? E depois, caramba, o toque retal detecta algo que eu vou ter que operar. Ou seja, o tratamento básico, né, caso a coisa evolua a um câncer, que é uma evolução até lenta, muito lenta, cria para ele um grande tabu, essa operação e essas consequências. Então, ou seja, eu até creio que o Outubro Rosa vai atingir mais gente, digamos assim, né, do que o Novembro Azul. Os homens ainda somos temerários dessa coisa. Bom, doutor, como é que o homem deve ficar atento, né, para prevenir a doença? Digamos assim, a partir de que idade, com que regularidade ele deve realizar esses exames? A prevenção, né, ela se preconiza que você tenha faixas etárias para você cumprir, né? O que acontece? Se você já tem uma doença familiar, né, já caracterizada, né? E esse teu familiar direto, né? Pai ou irmão, né? Ele tenha tido essa doença antes dos 60 anos, você faz parte desse grupo de risco. Então você deve, né, iniciar um pouco mais precoce essa investigação, né? O tumor de próstata, normalmente o diagnóstico dele é feito por volta dos 66 anos, né? Mas especificamente nesses pacientes que têm uma história familiar, a prevenção deve começar a ser feita entre os 40 e 45 anos, né? Os primeiros exames devem ser feitos nessa data.
e na população em geral, por volta dos 50 anos, né? Caso você tenha um PSA normal, um toque normal, né, você deve manter esse exame anualmente, né, para que você consiga dar um diagnóstico precoce se por acaso a doença vier a aparecer, né? Não é estigmatizado que todos vão ter, né, vão possuir, né, determinadas lesões. Às vezes se confundem muito os sintomas iniciais de uma hiperplasia prostática com o aparecimento do tumor, né? Porque podem dar sintomas muito semelhantes. A próstata no homem ela vai crescendo com o tempo, né? Com o avançar. O PSA pode ter uma alteração pelo crescimento prostático, pela idade do paciente, né? Então essas coisas são confusas ainda para a cabeça do homem, porque ele não acompanha isso tão de perto como a mulher, né? Ele não tem tanta informação quanto a mulher, né? Porque assim, se a gente for, né, pegar a geração do meu pai, talvez, a gente vê muitos homens ainda morrendo com câncer avançado, né, por não ter tido uma oportunidade de uma detecção precoce, né, e pelo próprio preconceito que existia naquela época. Né? A gente não combinou nada. Você citou 66 anos de idade. Meu pai, com 66 anos exatamente, fez no primeiro toque retal dele, estava com a próstata já toda tomada e o corpo, né, todo em metástase já. Então, ou seja, em 66 anos ele já estava com câncer bastante avançado, viveu 2 anos após isso somente. E aí é muito triste esse padecer, né? E aí, ou seja, você vendo... eu sou o caso de avô com câncer de próstata, pai com câncer de próstata, né? E com 42 eu comecei a fazer os meus exames. Estou até um pouco relaxado, mas enfim. Mas faz bem, faz bem. Né? Tem que haver uma regularidade. Qual é tem que haver regularidade. Se essa regularidade for mantida, né, você consegue dar um diagnóstico precoce. Né? Se você conseguir fazer esses exames pelo menos anualmente, né, existem 2 correntes, né, que dentro da urologia se separam. Né? Uns acham que o PSA estando abaixo de 4, você não tenha tanta preocupação. Outros já classificam isso como 2,5. Né? Algumas correntes dizem que o 2,5 é o limite para você ficar mantendo uma investigação um pouco mais incisiva. E outros abaixo que entre essa faixa de 2,5 e 4. Mas assim, mesmo a importância do PSA, né? Você sabe que as células prostáticas, quando começam a se multiplicar com uma frequência maior, esse PSA tem uma tendência mesmo a aumentar e às vezes é necessária uma investigação por biópsia. Né? O senhor poderia explicar melhor o que é esse PSA? O PSA é uma substância produzida pela própria célula prostática. Né? Você, tendo a próstata em funcionamento, você vai ter um nível de PSA que não é um nível de risco, né? Mas ele está sendo dosado na sua corrente sanguínea e você consegue detectar ele lá presente, né? Que é o antígeno prostático específico, né? Que é produzido pelo próprio órgão, pelo próprio glândula. Então, o que acontece? Você tem ele lá, né? Você ter o PSA em níveis baixos é normal. Se você manter esses limites do PSA controlados, né, e visualizados sempre, e vendo que essas taxas, né, elas estão se mantendo, né, abaixo de 2,5, esse processo evolutivo vai sendo acompanhado pelo teu urologista. Né? A gente sabe que na rede pública a gente tem uma dificuldade de acesso, né, mas que não é uma dificuldade de acesso impossível. Né? Então, se você conseguir, né, fazer esse acompanhamento de forma regular, anualmente, né, o risco de você pegar um tumor mais avançado é menor. Né? Porque o tumor da próstata ele tem um crescimento muito lento. Né? Ele leva, às vezes, anos para poder manifestar sintomas. Né? Muitas vezes, você pegando um tumor inicial, você não consegue nem palpar o tumor pelo toque, às vezes. Né? Porque ele está, às vezes, numa posição diferenciada, onde, às vezes, o dedo não conseguiu atingir, né? Numa parte mais central da glândula, e você, às vezes, não fecha só o diagnóstico unicamente com o toque. Às vezes, é necessário exame complementar, se o PSA está aumentado, uma ultrassom, né? Uma ressonância, uma tomografia, ou método que o especialista realmente achar necessário para fechar esse diagnóstico. Mas se você não faz avaliação periódica, né, você se torna um homem de muito maior risco, né,
do que um homem que faz o seu exame e consegue detectar essa doença com mais precocidade, né? Se você tem uma previsão de 68 mil casos aproximadamente para o ano de 2014, então é uma doença que atinge a saúde pública, né? E que você tem que estar vigilante, senão não teria nenhuma campanha, não teria nenhum alerta, não teria nenhuma divulgação na mídia, né? A gente não teria essa preocupação de passar informação para os servidores. Então, assim, é uma doença que dá temor, dá medo, né? Dá, assim, ansiedade, lógico, mexe com toda a sua vida, né? Você tem que usar, às vezes, por um período uma sonda, né? É desconfortável, né? Você deixa de ter um contato físico com a sua parceira por mais proximidade, né? Você vive um momento diferenciado com ela, mas você tem que entender todo esse momento e procurar ter no seu coração que o mais importante é a sua vida, né? O mais importante de tudo para você dar continuidade à sua vida. E a sua vida ela tem que estar sendo cuidada e você tem que estar saudável, porque você depois vai retomar isso tudo de volta, né? Você vai ter oportunidade de retomar isso tudo de volta. Bom, perfeito. Vamos continuar isso no próximo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí. Voltamos já já com o TCE Notícia.